Pessoal da torcida tricolor, está começando mais um tradicional Contextualizando, porque hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de Contextualizando e é dia da gente falar de uma tragédia anunciada. Olha só, o São Paulo tem 3 jogos do Campeonato Brasileiro que foram adiados em função de outros compromissos do São Paulo aí. Vai ter Copa do Brasil, vai ter jogo da Sul-Americana que vai começar. Então, os jogos foram adiados, significa que São Paulo jogará em outra data. E vale lembrar, este é o ano de 2020, não tem data, tá? Não tem data, é o calendário mais absurdo da face da Terra. E nós temos aí como exemplo o Flamengo. O Flamengo está sofrendo com este calendário, com jogos aí. Ele teve que fazer 3 jogos com menos de 48 horas de um jogo pro outro, aquela coisa, aquela loucura. E se o Flamengo não tem elenco, considerando que o Flamengo é a agremiação que tem o maior elenco do Brasil, que é o elenco que todo mundo falava que podia disputar com qualquer time da Europa, se o Flamengo não tem, que dirá os outros times, principalmente São Paulo, que é um dos que mais usam a base. Feita essa introdução, passa a palavra para Gabriel Perecini, que está num misto de quase empolgado, mas não tão empolgado, muito preocupado, porque vai enfrentar o Grêmio amanhã sem lateral direito. Provavelmente. Sem lateral direito, vai ter essa. Provavelmente. Mas vamos que vamos. Tá, então vamos lá. A questão é que assim, essa semana ficou muito em evidência, porque a gente já sabia que o Flamengo ia ter essa sequência de jogos, mas essa semana ficou em evidência porque eles aconteceram e a gente pôde ver em campo a diferença, o desempenho do Flamengo contra um time da zona de rebaixamento ali, o Red Bull Bragantino, e hoje, além disso, antes da gente gravar, o preparador físico do Flamengo, se não me engano é o preparador físico, tá? Tá lá no Twitter do Flamengo, eu vi pelo Mauro César e depois E eu até você retweetei. retweetou. Então, quem quiser Sim. ver, só te seguir. Quem não for bloqueado, obviamente. Tem muita gente. Ou Que é vai no Twitter já bloqueado. do Flamengo, do Mauro, não precisa ser exatamente o meu, mas é importante o conteúdo, porque assim, lá é explicado bem didaticamente, para quem ainda não entendeu, a diferença que faz você jogar num intervalo de tempo muito curto, ou em jogos seguidos. No caso, o Flamengo está tendo os dois, e o São Paulo, muito em breve, vai ter os dois. Assim, desde que, se o São Paulo se classificar na Copa do Brasil, vai ter o sorteio da segunda fase da Sul-Americana. O São Paulo classifica na segunda fase da Sul-Americana, o São Paulo não tem data, no mínimo até o fim do ano. Não tem data, não tem pra onde correr, não vai jogar depois da terceira fase de Sul-Americana, caso se classifique, caso passe, vai jogar quarto de final da Copa do Brasil lá perto do Natal, então não vai ter pra onde correr, ou a CBF vai esperar para reorganizar os 3 jogos que o São Paulo vai ficar devendo no Campeonato Brasileiro. São eles: Goiás na estreia, fora de casa, Ceará fora de casa, que era o jogo que o São Paulo deveria ter jogado enquanto jogava contra o Fortaleza a ida, e Botafogo, esse sim, no Morumbi, enquanto o São Paulo estará jogando a volta da Copa do Brasil. Então, esses 3 jogos não terão data para ser colocado, ou a CBF espera janeiro, ou vai ter que encaixar numa maratona que foi igual ao do Flamengo. Vale lembrar que antes de começar o Campeonato Brasileiro, um acordo, inclusive com o Sindicato de Jogadores, especificamente para o ano de 2020, o tempo mínimo entre um jogo e outro foi reduzido para que eles já estavam prevendo que ia ter jogo adiado, que ia ter problema, que ia faltar data, e aí para você permitir que os times jogassem com menos de 72 horas. Por que nós estamos falando tudo isso? Em Eu falei algum momento. menos de 48 também não foi, porque menos de 48 é Não, impossível. foram 48. Foi Foram 48. 48 horas. O Flamengo jogou às 6 da tarde de terça-feira e às 8 da noite de quinta-feira. Né? Então terminou, no horário que estava terminando o jogo, estava começando 2 dias depois o outro. E o Flamengo, como a gente falou, com um elenco desse, como você apontou, colocou só 4 jogadores pegando só entre esses 2 jogos, né? Entre o time que jogou terça e o time que jogou quinta, só 4 se mantiveram, e um desses 4 jogou só meio período, jogou meio tempo, na verdade. Meio tempo não, meio jogo. Jogou um tempo inteiro, que foi o Pedro. E saiu justamente porque estava sentindo risco altíssimo, os exames apontavam que ele tinha um risco considerável de lesão. Gerson e Bruno Henrique ficaram no banco. O Gerson acho que jogou o Bruno Henrique jogou 15 minutos, o Gerson jogou uns 2 minutos, e assim, eles têm elenco, o São Paulo não tem. Quando chegar para o São Paulo fazer isso, é uma preocupação muito, muito grande. Então, o único jogo que o São Paulo vai ter daqui até o fim do ano, contando que avance nas competições, tá? Contando que passe do Fortaleza, contando que vá para a Sul-Americana e se classifique na segunda fase,
ainda tem muitos times que não são tão fortes assim, não significa que sejam fáceis, barbadas, mas não são tão fortes assim. O São Paulo vai ter o jogo contra o Binacional. Esse jogo, no dia 20, terça-feira, no Morumbi, o São Paulo joga pelo empate para ir para a Sul-Americana. O Binacional a gente já conhece melhor, já viu outros jogos deles, além daquele jogo na altitude, já viu na própria altitude no primeiro tempo e nos outros jogos. É jogo para o São Paulo rodar bastante o elenco. Bastante o elenco. Assim, quem puder não jogar, dos que vêm com uma sequência alta, não joga. Diego, não joga. Até o Reinaldo, não joga. Eu não colocaria nem o Volpi. Daniel Alves, não joga. Vários outros que estão nessa sequência, a gente pode escalar aqui o time, se for o caso, mas vários outros não deveriam jogar. E principalmente pela fragilidade, eu não colocaria nem o Volpi. É um risco, é um jogo que o São Paulo joga pelo empate. O Binacional, nos 2 jogos contra a LDU e nos 2 jogos contra o River Plate, nos jogos em que não foram, obviamente, na altitude deles lá de Juliaca, deu uma quantidade irrisória de finalizações, mas foi muito pequena mesmo, assim, um time que contra a LDU, que só perdeu de 1-0 na volta da Libertadores, eles estavam perdendo de 1-0, eles não atacavam, batia 40 do segundo tempo, 42, 43, 44, 45, eles não iam para frente, eles continuavam lá com um cara parado na frente, bicão para frente, eu não vejo essa necessidade. Então é bom para a gente rodar um pouco o elenco, dar descanso para alguns jogadores, que aí a gente conseguiria jogar contra o Grêmio agora no sábado, e depois só contra o Fortaleza, uma semana depois. Então isso seria muito importante, seria muito valioso para o São Paulo, para não desgastar esses jogadores, e também para dar rodagem para outros. Jogo para Elinho jogar, ver se ganha um pouco de confiança. Joga pro Pablo, ver se o Pablo desencanta, que tá numa tiriça horrorosa. Podia ter saído o Comeró em Fortaleza, o goleiro fez um milagre. Jogo, de repente, pro Trellis ganhar alguns minutos. O Toró, que tem entrado mais, ter mais tempo de jogo. Eventualmente, eu não lembro se tá inscrito, tá? Mas pro Wellington, da base, eu acho que está inscrito. Deixa ele jogar na lateral esquerda. Compõe uma zaga com Léo e Rodrigo, por exemplo, porque para mim o Arboleda não tem que mais jogar, tá? Aí já é um negócio muito particular. Primeiro o Arboleda tem que jogar, não bota ele. O Arboleda para você não pela qualidade técnica, mas pelo fato de ter colocado a camisa do rival e tudo mais. Tem coisa que tem limite. Só para esclarecer, assim, futebol ele tem, e é uma questão que o que o Gabriel tá falando aqui é a postura que o clube deveria ter tido lá no dia 1. Lá no dia 1, não era nem tentar reverter. O São Paulo precisa se dar ao respeito a algumas coisas, e a gente está percebendo que hoje existem coisas, atitudes dos clubes, elas estão mais em evidência. Então seria legal que o São Paulo tivesse um pioneirismo. Por exemplo, quando o São Paulo afastou o goleiro Jean e o Santos contrata o Robinho, né, nessa situação, a repercussão para o Santos no momento é muito negativa, e para o São Paulo, mesmo na fase que o São Paulo está, foi muito positiva. Isso é importante, porque um clube tem que mostrar valores. Só que esses valores não são só no que é tangível na sociedade. Tem coisas que o clube precisa ter postura e respeito por si próprio, pela instituição, pela grandeza do clube. Não interessa o tamanho do jogador, se ele comete um ato desse, de colocar uma camisa do rival, isso não deveria ter uma aceitação da instituição. E veja que isso é uma opinião, tá? Uma opinião. É uma opinião do canal, uma opinião nossa, ela é subjetiva. A gente explica por que a gente acha que os clubes deveriam se dar esse respeito, mas é opinião. Em relação às coisas que são tangíveis à sociedade, não já é fato. Porque instituições têm que ser sempre exemplos. E só para complementar até o que falou já, a gente tem uma entrevista aqui no canal, a gente sempre ressalta isso no período Carlinhos de Neves. Maio, que a gente fez vídeo todo dia com o Carlinhos Neves. Isso foi falado lá com o Carlinhos Neves, isso é falado por qualquer profissional da área de estudo, de alto desempenho, de esporte. Isso foi falado na entrevista que eu citei aqui do preparador do Flamengo, isso é falado por qualquer um que estude minimamente isso. Os jogadores, ele pode jogar, não tem problema. Você vai botar o cara para jogar quarta, domingo, viagem, volta, vai pro Ceará, volta, vem pegar o Grêmio no Morumbi 2 dias depois. Você pode botar, vai botando. Ele pode até não machucar. O desempenho dele, tecnicamente, fisicamente, o cara atinge, sei lá, 25, 30, 35 km por hora numa corrida de velocidade máxima. Ele não vai atingir isso. Ele tem uma explosão X, ele não vai ter essa explosão X. O nível de concentração dele é menor, porque o cara tá lá, dá toda a concentração no jogo, 2 dias depois, mentalmente ele não é capaz de fazer isso quarta e domingo com uma frequência absurda, isso vai prejudicando. Então assim, não faz o menor sentido o São Paulo levar o que tem de mais forte
para o jogo contra o Binacional. Se a gente pegar, por exemplo, o Daniel Alves quebrou o braço no fim de agosto, ficou 30 dias praticamente sem atividade física, aí ele volta, faz um trabalho ali físico sem bola, de transição entre a fisioterapia dele, a cicatrização da cirurgia dele e o treino com bola, e ele já vai direto para o jogo contra o Internacional. Do jogo contra o Internacional, é Internacional, aí tem River Plate, aí tem não sei o quê, aí joga o Clássico, aí volta, e ele não está bem tecnicamente. Em relação ao que ele estava jogando quando ele quebrou o braço e como ele voltou, ele não está bem tecnicamente. Então, é caso assim, cara, joga aqui sábado contra o Grêmio, você vai ser importante, não sei se vai jogar de lateral direito, não sei onde você vai jogar, joga aqui, e depois assim, a gente vai ter a semana inteira, esquece, cara, esquece, não sei se domingo vai dar folga, não sei, porque ou é folga ou é regenerativo, então de qualquer jeito não é treino. A partir de segunda-feira, foca no jogo de domingo contra o Fortaleza e deixa para a galera que não está tendo essa sequência, que não está tendo um desgaste grande, o Léo, que já não joga alguns jogos, deixa compor a zaga. Elinho já não entra em alguns jogos, compõe um ataque. Nestor, tem alguns poucos minutos, joga para o Nestor, coloca o Nestor para jogar. O Tietê, não sei se vai dar para fazer, porque ele vinha numa sequência muito alta, ele ficou no banco um jogo, que ele entra no segundo tempo, aí é titular contra o Palmeiras, entra praticamente no intervalo, na contusão do Igor Vinícius contra o Fortaleza, vai jogar amanhã, então também já não sei se é o caso, poupa, até porque se a gente perdeu o Igor Vinícius por muito tempo e o Juanfran demorar para voltar, e também não pode voltar o Juanfran e jogar quarta domingo direto de novo, a gente talvez precise do Tietê, então também não joga. Então o ponto é, o São Paulo precisa ser estratégico, o São Paulo precisa comunicar isso, do jeito que o Flamengo fez hoje, o Flamengo colocou no Twitter, uma entrevista de 10 minutos do preparador, 10 minutos, o São Paulo precisa vir e falar, gente, não dá, até porque não está na hora de priorizar. Aí o outro ponto é, vamos priorizar uma competição, não tem como, a gente está com menos de um turno no Campeonato Brasileiro, a gente pode ir para a Sul-Americana já eliminado da Copa do Brasil, então como é que você prioriza um negócio que você já pode ir eliminado? O São Paulo, em teoria, joga no meio de semana do dia 28, na Sul-Americana, e dia 25 ele tem o Fortaleza. Ele pode ir eliminado. O sorteio agora é dia 23, tá? A gente vai descobrir o adversário na sexta-feira, na próxima. Então, não tem prioridade. Até porque se você passa na Copa do Brasil, o outro jogo é lá na frente. E você vai ter um jogo já agora com a Sul-Americana. Você vai fazer o quê? Joga fora? E você não pode abrir mão da Sul-Americana, que é uma possibilidade de título, tem premiação, tem compromisso financeiro que esperava que o São Paulo se classificasse até as oitavas nesta Sul-Americana. E o pior, a gente já não vai... Na Libertadores. Na Libertadores também. A Libertadores a gente não foi e esperava a oitava, né? Não, era na Libertadores que esperava oitavas e agora o São Paulo o máximo que vai ter é ter que avançar bastante na Sul-Americana para compensar a receita, a premiação, bilheteria não, transmissão. Bilheteria não tem como, bilheteria já perdeu em tudo, então já tem uma defasagem gigantesca, já tem coisa aí de acertar com um jogador, já tem menos receita, porque, por exemplo, o Banco Inter não está mais atrás, só está na frente da camisa, isso, aí o São Paulo teve que correr atrás de outro patrocinador que a gente não sabe se recuperou, se não recuperou o valor. A gente tem perda de receita de bilheteria, a gente tem campeonatos que a gente precisa avançar o máximo possível e sim, também a possibilidade de títulos que diminuiria um pouco a pressão em cima da instituição, que talvez não precisasse tomar tantas medidas populares. Porque o nosso medo, inclusive, é que os atuais candidatos, tanto o Júlio Casares quanto o Roberto Natel, a gente corre o risco com estes dois que eles continuem com essa coisa que o Leco fez, que o Aidar fez antes dele, que o Juvenal fez antes, que é contratar jogador por desespero, para agradar a torcida, sem planejamento e sem condições de pagar. Então o São Paulo precisa avançar, não dá para priorizar. A gente precisa pegar esse jogo do Binacional, sabendo que dá para vencer, mas o São Paulo perdeu, era uma outra situação, perdeu porque jogou na altitude, São Paulo foi, sim, muito prejudicado nessa Libertadores, e aí tem outra questão que é... Também porque jogou na altitude. Também porque. Eu falei o quê? Que perdeu porque jogou, também porque jogou. Não foi só por isso. E a sua tela travou.
Mas é só para deixar claro que o São Paulo perde. Para mim, acho que o principal motivo é sim a altitude. 4.000 metros é um negócio muito pesado. Só que você não soube jogar na altitude, então você vai pagar muito caro por isso. Mas eu só completei o raciocínio porque sua câmera trava. Daria para ganhar na altitude, tinha time para ganhar na altitude, não teve nem a estratégia, nem o planejamento correto. Planejamento em relação ao time que não descansar o time antes daquele jogo, jogar como primeiro tempo como se não houvesse amanhã, enfim, várias coisas São Paulo conseguiu errar. Não é fácil quando você... E aí tem uma outra questão. O trabalho do Diniz, do Fernando Diniz, é mediano. Não é um trabalho bom, não é um trabalho excelente. Nas condições que a gente tem daqui para o fim do ano, qualquer treinador que venha vai ter dificuldades. Não dá nem para saber se, dependendo do treinador, pode levar um tempo para o cara se acertar e ele não tem tempo para treinar, porque o São Paulo vai jogar nesse calendário maluco, e nesse calendário maluco você não tem como fazer treinos específicos. Eu até vejo que isso atrapalha o trabalho, não do Fernando Diniz, mas de qualquer técnico. Todos os técnicos estão sofrendo, né? Tem alguns técnicos que acabam... É curioso isso, né? Os técnicos medianos, os técnicos que não têm assim, aquela qualidade, aqueles que convencem, que vão mais na conversa, esses estão sentindo menos o peso. O cara que só organiza a coisa. Então você vê, por exemplo, o Mancini, não acho um técnico brilhante, estava até fazendo um trabalho ok no Atlético Goianiense. Não traria para o São Paulo. Se fosse do Corinthians, eu não levaria para o Corinthians. Eu se fosse Corinthians, atrás de um Dorival, apesar de não gostar dele. Acho bom que o Corinthians não tenha feito isso. Mas, de novo, qualquer técnico vai ter trabalho para esse quarta domingo. Então, assim, o Fernando Diniz faz um trabalho mediano. São Paulo vai ficar 3 rodadas do Campeonato Brasileiro para trás em defasagem. A gente vai ver o São Paulo cair na tabela, sem estar jogando. Vai ter jornalista que já não gosta do trabalho do Diniz, que é ruim, que é mediano, que vai falar lá, o São Paulo despencando, sem jogar. Vai ter gente que vai falar isso, que é um absurdo. Quer dizer, só colocando mais pressão aí em cima da coisa. E aí o jogo de amanhã é tão importante também. E aí o São Paulo ainda, quando voltar, vai enfrentar uma sequência que machucou um time como o Flamengo, que tem muito mais elenco. Por isso que eu comecei lá no vídeo falando da tragédia anunciada. O São Paulo tem um técnico mediano, uma situação que trocar de técnico precisa ser feito com muito profissionalismo, coisa que o São Paulo não vem tendo há muito tempo, porque teria que ser um técnico de consenso para começar o trabalho, teria que ter um trabalho da comunicação para falar, gente... É muito difícil para um técnico arrumar a casa sem tempo para treinar. Vai ter um momento que o São Paulo vai estar jogando com esse intervalo de 48 horas, sem elenco, com jogadores machucados, jogadores desde que avance nas competições. Exato, desde que avance. Nós estamos colocando aqui o quadro que é possível. Quando vier essa maratona de jogos, e assim, mesmo que não passe, dificilmente o São Paulo vai ter tanta folga assim, alguma coisa vai acabar acumulando, que seja um jogo. O melhor cenário é o São Paulo ficar jogando quarto domingo até o ano que vem e não ter uma pausa. Esse é o melhor cenário. Esse é o melhor cenário, o que já é muito ruim. E o cenário que a gente imagina é o São Paulo tendo que jogar, sei lá, terça, quinta e domingo. Tipo, 2 semanas seguidas. Então, assim, é um negócio que vai prejudicar o São Paulo muito. E aí muita gente vai falar assim, olha lá, ficou 3 jogos sem jogar, todo mundo falando isso, mas quando jogou, perdeu. Mas porque quando vai jogar, vai estar jogando numa maratona louca. Então, por isso que eu tô falando, tragédia anunciada. E esse é um vídeo que a gente só consegue alertar e antecipar uma coisa que fosse o Rogério... O técnico, fosse o Guardiola, que eu estou só falando de técnicos de grande nível, Rogério, Guardiola, enfim, e Osório. Se fosse qualquer um desses 3, teriam dificuldades. Avisa que você não está comparando, porque senão... Não estou. Mas eu gosto dos 3. Mas o Guardiola é um pouco melhor que o Rogério. Eu acho que o ponto, pelo menos só para finalizar da minha parte sobre isso tudo, porque isso tudo de fato é um alerta. Sim, o jogo de amanhã contra o Grêmio é muito importante, primeiro porque o Grêmio é bom que você mantenha ele longe dessa briga, porque se o Grêmio uma hora se desinteressar pelo Campeonato Brasileiro, vira o turno, já está, sei lá, 9, 10 pontos no quarto colocado, aí abandona de vez o Campeonato Brasileiro e vai aumentando essa distância e não deixa recuperar, é ótimo, é menos um candidato, isso a gente já falou. E de novo, o São Paulo vai jogar contra o Grêmio, depois ninguém joga, aí meio de semana é competições internacionais e tudo mais, para quem está nas competições internacionais, e no fim de semana seguinte o São Paulo não joga de novo. O São Paulo, com 2 jogos a menos, consegue estar ali no raio de alcance de Flamengo e Internacional,
se ganhasse esses 2 jogos, ou se ganhar esses 2 jogos, se jogasse agora e dessem os jogos, os pontos desses jogos para o São Paulo passaria Internacional e Flamengo, obviamente é tudo uma suposição, só que consegue com 2 jogos a menos continuar na frente do Santos por 2 pontos, continuar na frente do Palmeiras. Palmeiras acho que não são 2 jogos, é um jogo só, mas tá 4 pontos. Quando forem 2, o Palmeiras não alcança, se o São Paulo fizer o papel dele contra o Grêmio. O Grêmio também já está com uma distância alta, o Fluminense, que é o time que também vem imediatamente atrás, 2 jogos a mais, isso é importante para o São Paulo. Então ganha, você mantém esses caras atrás pelo menos mais uma rodada. Se eles tropeçarem, você vai tranquilo para a semana que vem, porque sabe que ninguém vai te passar. Então é muito importante para esse ponto, e aí é o outro, que era o ponto que eu abri para finalizar. Por que não fez a rodagem antes? Por que não trocou antes? Por que não fazia mais alterações antes? Esse só o jogo contra o Atlético Goianiense, o São Paulo não teve tantos jogos assim tranquilos no campeonato, que você abre 2, 3-0, e você vai tirando jogadores sem prejudicar o resultado. O elenco do São Paulo, para fazer esse tipo de coisa, é curto. Tá? O trabalho, como a gente falou, não é um trabalho excelente, então você não vai ficar abrindo 3-0 toda hora e vai poder rodar esse elenco. E o elenco não é tão qualificado assim para você rodar sem perder esportivamente. Então, o São Paulo teria que fazer uma escolha. Às vezes a gente está segurando o jogo ali por 1-0, às vezes está 0-0 precisando ganhar. Você vai fazer o quê? Você vai tirar o principal jogador? Você tem um jogo difícil, você vai tirar o principal cara, ou os principais jogadores, ou jogadores em melhor fase, para tentar preservá-los para um jogo seguinte, sendo que você pode ser prejudicado ali. Então é muito difícil isso para o São Paulo, por ter um elenco que não dá para fazer esse tipo de coisa. O elenco do São Paulo é o seguinte, você tem algumas opções, o Pablo tá mal, entrou o Brenner, bacana, resolvemos aqui o problema do centroavante, não era o cara que deveria ser, que custou tão caro e que deveria estar sendo ele a fazer os gols e a participar dos jogos e decidir os jogos. Sim. Não está sendo, mas tem alguém lá que está fazendo essa função. Então esse é a parte positiva, digamos assim, do elenco do São Paulo. O Vitor Bueno não está bem, não tem problema, entrou o Gabriel Sara melhor, o Igor Gomes sabe fazer uma função mais aberta, não está brilhante tecnicamente, não está comprometendo um time, não está matando um time. Sistema defensivo, a mesma coisa, sai o Arboleda, tem o Diego. O São Paulo consegue trabalhar. Perdeu o Lisieiro, perdeu o Hernanes e está se virando com o meio de campo. Tinha Juan Fran e Igor Vinícius para lateral, agora os 2 machucam. Então esse é daí que o São Paulo tem o 4º ou 5º elenco ali mais ou menos do Brasil. É por esse motivo. Mas não é para você chegar e falar, não, esse jogo aqui tira 5 do jogo passado e a gente vai manter o mesmo nível, não vai manter o mesmo nível, cara. Se você buscar, só para fazer um exercício, se você buscar assim, o meio de campo do São Paulo tem sido Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara. Nenhum desses pode jogar, para ser um time inteiro reserva. Quem é o meio campo do São Paulo? Você vai ter uma dificuldade de escalar o time, você vai ter que começar a improvisar, você vai ter muitas características do time parecido, vai ter que pegar menino que joga mais à frente, menino mais agudo, e colocar para jogar mais atrás, mais para organizar, mais para cumprir função, coisas que nem sempre eles sabem fazer. Então, bota o Paulinho Boia, não sei se vai ficar a mesma coisa. Então é só para ressaltar, por que não mesclou antes? Por isso. Eu teria mesclado quando era Campeonato Paulista, quando eram alguns jogos um pouco mais tranquilos, ou quando o jogador claramente já não estava mais aguentando. Tietê, aos 30 do segundo tempo, aos 25, o cara não aguenta mais. Cara, tenta colocar outro, porque ele claramente não está aguentando. Então, é só para pegar esse ponto, porque eu ressaltei esse negócio, por exemplo, no Twitter, a gente, por que não trocou antes? É importante a gente lembrar disso. Foi uma situação. E assim, o São Paulo teria um elenco melhor. Quando tinha que trocar, não trocou, que era o campeonato estadual. E se o São Paulo teria um elenco melhor se o Pablo não tivesse sido essa decepção, e o Hernanes também. Por enquanto, os dois não estão jogando. E não estão jogando. E lá atrás, quando foram contratados pelo que vinham apresentando. Era para jogarem mais do que jogaram. O Hernanes, porque tinha feito no próprio São Paulo em 2017, maravilhoso. E o Pablo, porque a primeira temporada dele no São Paulo foi boa. Só que aí ele teve lá as 2 contusões. Depois da segunda contusão, o Pablo não voltou mais. Foi um ano muito ruim e esse começo de ano que não justifica a contratação e nem o salário. Mas não é assim, não, sempre soube que era um fracassado. É muito fácil depois que o comentário da obra pronta. O Pablo era um jogador potencial, que é uma grande decepção. Tá no banco porque não tem condições, não tá entregando. E o Hernanes tá uma rotação abaixo. Nenhum dos dois, por falta de esforço, é bom que se diga. Mas se esses dois estão à disposição, é uma outra realidade que o São Paulo tem.
Aí o São Paulo teria um elenco para fazer uma rodagem e mesmo assim, mesmo que tivesse esse elenco, seria complicado este acúmulo de jogos. Esse acúmulo de jogos é complicado em qualquer situação. Na situação do São Paulo só vai ser um pouquinho pior, porque o time ainda não tem elenco. Então, contra o Binacional, se o São Paulo resolver com o time titular, aí... É um erro. É um erro bem sério. Mas é um erro bizarro, é um erro bem estrambólico, é um erro que a gente vai fazer barulho aqui no canal, que é o que a gente pode fazer como alerta, porque isso vai antecipar uma série de problemas. E sim, todo mundo é responsável por essa decisão. Raí, Pássaro e Fernando Diniz, se tomarem essa decisão escabrosa. E mesmo que justifiquem, não, o Binacional não é para fazer isso. É um time muito frágil, São Paulo vai ter muitos desafios pela frente. Enfim, é isso. Só um último ponto. Esse foi um vídeo, como a gente falou, mais para a gente mais de alerta, para a gente já contextualizar o que vem. Em algum momento São Paulo vai ter que fazer esses jogos. De repente, se o São Paulo se classifica na Copa do Brasil e logo na semana seguinte encaminha uma classificação, a CBF eu acho que está sim esperando essa definição, pelo menos dessas primeiras rodadas do São Paulo, primeiras rodadas de Copa do Brasil e Sul-Americana, para ver se vai marcar os jogos numa data que abra para o São Paulo ou se vai ter que fazer uma sequência. Eu acho que eles estão esperando. E aí, só para finalizar, a questão financeira que você falou, o São Paulo tinha planejado no começo do ano final de Campeonato Paulista, ficou muito longe, ficou nas quartas de final, já está devendo aí. Tinha planejado quartas de final de Copa do Brasil, está aí nas oitavas, pode alcançar se passar do Fortaleza, pelo menos essa meta bate. Oitavas de Libertadores, caiu na Libertadores, vai ter que correr muito na Sul-Americana para pelo menos equivaler um pouco desse dinheiro, não sei se uma semifinal bateria, não sei exatamente as cotas de premiação e de transmissão, mas seria no mínimo isso para você bater ali de uma competição com a outra. E quarto lugar de Campeonato Brasileiro, que é o que o São Paulo está hoje, mas é uma missão difícil para o São Paulo com um elenco curto, com a quantidade de contusões que vem tendo, manter essa pegada até o final do campeonato. Até aqui a gente já falou várias vezes, o São Paulo faz um Campeonato Brasileiro acima das expectativas de quando começou lá no jogo que não teve contra o Goiás. Então, se você pensar que o São Paulo já não teve bilheteria, se pensar que o São Paulo já ficou atrás em patrocínio, se pensar que o São Paulo não vai ter dinheiro de venda de jogadores, que esse 2020 já era muito ruim e ficou muito pior por causa da pandemia, que pelo menos o São Paulo consiga a parte da premiação. Se eventualmente chegar numa semifinal da Copa do Brasil, lembrando, isso é projeção financeira. Não é que se chegar na semifinal, então tá bom, estamos satisfeitos. Não, isso é projeção financeira. É bom deixar isso claro. Então, se o São Paulo, de repente, chega numa semi da Copa do Brasil, paga a Copa do Brasil, paga o Paulista, de repente consegue um quarto lugar no Brasileiro, vai longe na Sul-Americana, e pelo menos a parte de premiação esportiva, o São Paulo não fica atrás, porque é um dinheiro que você consegue pagar algumas contas, entrar menos no buraco e, de quebra, ainda, dependendo do Campeonato Brasileiro, garante uma receita já fixa para o ano que vem, já ali uma fase de grupos, já sabe ali um pouco de dinheiro que você pode trabalhar. Então era só para trazer isso. E um ponto importante dessa projeção financeira, que a gente falou isso, a gente comentou isso no vídeo que a gente fez no ano passado, quando essa projeção foi feita, que a projeção era muito ambiciosa. Projeções financeiras têm que ser pessimistas normalmente, numa boa administração. Ela era muito, muito, muito otimista em relação ao desempenho de um clube que não tinha conseguido isso na temporada em que foi feita, e que ia perder jogadores. O time não ia se reforçar. O time não ia contratar e teria que chegar com resultados melhores. Brasileiro num resultado melhor e por aí vai. Então, assim, esta projeção é para o São Paulo não entrar tanto no buraco, porque já vai entrar. Essa projeção é feita dentro de uma realidade que o clube já estava prejudicado para pagar os salários que tinha combinado com os jogadores. Para vocês entenderem o tamanho do amadorismo de São Paulo. São Paulo firmou compromissos que não conseguiu cumprir. Vergonhoso isso, é vergonhoso que alguém estabeleça um compromisso e não consiga cumprir. Nós estamos falando isso antes da pandemia, porque a pandemia viria atrapalhar todo mundo. São Paulo estava com problemas de pagar jogadores antes da pandemia, um erro enorme, fez uma projeção financeira ultra otimista, não vai conseguir cumprir, porque só a bilheteria é impossível de cumprir, a menos que, por exemplo, vencesse uma Copa, nem vencendo a Copa do Brasil, que é uma premiação, pode ganhar tudo. Pode ganhar todos os campeonatos que disputaram até 2021, não vai. Não dá para recuperar porque renda é muita coisa. Ainda perdeu coisa de patrocínio. Então tá, tudo bem. São Paulo perdeu dinheiro que não tinha como prever. O São Paulo, todos os clubes foram prejudicados. Mas o São Paulo já era amador, já estava sendo irresponsável antes dos problemas. E mesmo batendo as metas estabelecidas pelo financeiro, ainda estaria com problemas. Para pagar jogador, ainda estaria.
E agora nós estamos pintando que o cenário piorou e que a gente precisa que o clube seja um pouquinho mais profissional para que a coisa não fique tão prejudicada. Para que vocês entendam o tamanho do alerta. Porque, no fim, quando tudo der errado, o que a gente mais vai escutar é grito, jogador vagabundo. E nesse caso, me parece que jogador vagabundo é o menor dos problemas do São Paulo e eu não conseguiria apontar no elenco algum neste momento. Já teve momentos que estivemos melhores e eu consegui apontar 2, 3. Um deles era o Cueva, tá? Se alguém quiser que eu fale não. Claramente. Cueva era um que... muito. É isso, só para lembrar, a venda do Antony entrou para cobrir um buraco do ano passado. O São Paulo escolheu vendê-lo em janeiro/fevereiro, em vez de vendê-lo em dezembro, porque achou que conseguiria um pouco mais de dinheiro. Então, não, mas vendeu o Antony, então as vendas de jogadores vão bater. Não vão bater, o São Paulo projetou um número altíssimo sem o Antony. E estava esperando vender mais que não vendeu, né? Exato, é isso que eu estou falando. Projetou um número altíssimo sem o Antony e não vendeu. É isso. Nós vamos ter que fazer um contextualizando depois falando disso, mas o próximo vai ser sobre jogo, mas a gente vai voltar a esse tema. Então, assim, sabendo que a gente vai voltar a esse tema, o que não ficou muito claro, coloquem aí nos comentários que o próximo vídeo a gente faz em cima das dúvidas de vocês sobre isso. Porque o próximo provavelmente vai ser sobre sorteio da Copa do Brasil. Então, né? A gente vai esperar até o dia... Sul-Americana. Sul-Americana, desculpa. Vai ser o sorteio dia 23 mesmo, no dia do Contextualizando, a gente segura para gravar na sexta-feira, nem que saia um pouco mais tarde, e aí a gente... Ou, não tô prometendo, fiquem de olho, a gente faz uma live... Pode ser, a gente vê na hora, a galera deixa, a galera que chegou até aqui, esses 31 minutos sobre esse tema, a galera comenta e a gente faz em cima dos comentários. Que é a galera que deve estar curtindo agora, porque a galera que chegou até aqui está curtindo, então curtem, compartilhem, façam todas aquelas coisas para a gente poder encerrar o vídeo e não nos estendermos, mas é que tem muita coisa para falar. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, um abração para todo mundo e como sempre te diz, vamos São Paulo. Vamos São Paulo.